Distribuição eletrônica. Vamos fazer alguns exemplos e explicar novamente como é realizada a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela foi desenvolvida por Lewis Pauling, que desenvolveu um diagrama para realizarmos a distribuição eletrônica de qualquer átomo. Existem 7 camadas de energia, elas que vão da letra K até a letra Q, e esse é o ângulo, o jeito certo de fazer a distribuição eletrônica. Não é na vertical e nem na horizontal, e sim na diagonal. Vamos então fazer alguns exemplos para que não haja dúvidas. Vamos pegar aqui o rubídio. O rubídio possui um número atômico de número 37. Vamos realizar então a sua distribuição. Primeiro vai um S2, depois o 2 S2, depois o 2P6, depois o 3 S2, depois o 3 P6, depois o 4 S2. Vamos contar quantos que deu. Tem que dar 37. 2 mais 2, 4. 1, 6, 10. Mais 2, 12. Mais 6, 18. Mais 2, 20. Beleza, ainda está longe. Então vamos continuar. Do 4S2, nós vamos para o 3D10. Deu 30. Depois 4P6. 36, falta apenas um, certo? Então terminamos no 5S1, totalizando então 37 elétrons distribuídos do rubídio. Vocês viram que é na diagonal, certo? Do 4S2 nós não fomos para o 4P6, sim para o 3D10, igual ilustra aqui no diagrama. Daqui nós voltamos e vamos para cá, e igualmente para os demais. Vamos fazer um outro exemplo. Exemplo do iodo. O iodo possui número atômico 53. Então vamos chegar até o 5S1 e continuar até chegarmos no 53. Ok, chegamos aqui no 5S, na quinta camada. Até o 4P6 nós temos 36. Então vamos continuar. 38. Subimos então e vamos para a próxima camada, a 4D10. 48. Para 53 falta mais 5, então no final é 5P5. Finalizamos então mais uma distribuição eletrônica, e que de fato não há segredo. É apenas vocês memorizarem esse esqueminha aqui, que é na diagonal. E se aqui continuasse, ela iria para o 6S2, subiria e iria para o 4F14, depois 5D10, depois 6P6 e por fim o 7S2, e depois subiria novamente. É assim que é feita a distribuição eletrônica de um elemento químico. Na distribuição eletrônica existe a camada de valência. O que seria essa camada de valência? A camada de valência é a última camada na distribuição eletrônica de um átomo, a última camada de energia. Então aqui do rubídio, a camada de valência é essa aqui, camada 5. E quantos elétrons ele tem? Só um. Então nós podemos dizer que a carga do rubídio é mais
1, porque ele só possui um elétron na camada de valência. Não confunda esse 1 mais com um elétron. Esse 1 mais significa que ele possui, que ele vai se tornar um cátion, ou seja, um íon de carga positiva. E consequentemente esse 1 mais quer dizer que ele vai ter um próton a mais. Mas isso não vamos entrar em foco isso agora para não complicar. Vamos ver do iodo. O iodo também, a sua camada de valência é a camada 5. E ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Ou seja, ele vai possuir carga menos 1. Lembrando de novo que não deduzo que esse 1 seja relacionado a isso aqui ou isso aqui com isso daqui. Esse menos 1 significa que o iodo ele vai ser um íon de carga negativa com carga 1 menos. Mas não vamos entrar em foco nisso agora. Tá bom? Então, lembrando que a camada de valência é a última camada na distribuição eletrônica de um átomo, a última camada de energia. Vamos entrar então em mais uma regra, que existe a regra do octeto, que ela diz assim: os átomos precisam de 8 elétrons na sua camada de valência para que se tornem estáveis. Uma observação que existe exceções dos gases nobres, elementos da família 8. Esses gases nobres são elementos que já possuem seus 8 elétrons na sua última camada, então por isso eles não fazem mais ligações com mais ninguém. Eles já são autoestáveis. Vamos pegar aqui um exemplo. O hidrogênio. O hidrogênio possui número atômico 1. Na sua distribuição eletrônica, ele vai apenas na camada 1s1. Só um elétron. Então, o hidrogênio ele é o único elemento não estável que vai se estabilizar com apenas 2 elétrons. Porque se ele tem apenas um elétron, aqui ó, na camada 1, a camada 1s só comporta 2 elétrons, então ele vai se estabilizar com 2. Então o hidrogênio é essa a exceção do octeto, que estabiliza apenas com 2 elétrons. Lembrando que nenhum elemento na natureza é encontrado sozinho, com exceção dos gases nobres. Qualquer outro elemento que você encontrar na natureza ele vai estar ligado ou com ele mesmo, com outro átomo dele mesmo, ou com outro elemento. O gás hidrogênio ele é encontrado assim na natureza, ó, com 2 átomos de hidrogênio ligados um no outro. Por quê? Porque se ele tem apenas um elétron na sua camada de valência, ele precisa de mais um para se tornar estável. Então ele vai ligar com outro átomo de hidrogênio, vai ligar e aí vai se tornar estável, assim formando o gás hidrogênio. Um outro exemplo muito conhecido e comum é o gás oxigênio. Um oxigênio possui número atômico 8. Na sua distribuição eletrônica, vemos que na sua camada de valência vai ter 6 elétrons. Para completar para 8, ele vai precisar de mais 2. Então vamos fazer o esqueminha aqui, ó. O elemento de oxigênio. Cada pontinho desse é um elétron na sua camada de valência. Possui esses dois, podem estar ou tanto aqui em cima ou aqui embaixo. 2, né? São 6, né? Certo? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele precisa de mais 2, então ele vai precisar de fazer 2 ligações. Para ligar com outro átomo de oxigênio, então vai ser o mesmo esquema. O oxigênio, seus 6 elétrons aqui, e 2 vão ligar com 2 do outro oxigênio. Assim, formando o gás oxigênio,
e aí o oxigênio se torna estável, porque realizou as duas ligações que precisava, compartilhando do elétron do outro, somando, dá os seus 8 elétrons necessários. É isso, espero que tenham entendido como funciona a distribuição eletrônica e sobre também a regra do octeto.